Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 24 de dezembro de 2021, nós estamos falando aqui do Brasil e no vídeo de hoje aí, como é véspera de Natal, nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui. Vocês estão acostumados a me ver falando sobre investimentos, sobre bolsa de valores, investimento no exterior, e hoje eu vou falar uma mensagem, vou trazer uma mensagem, vou falar um pouquinho aí da Bíblia, já que a gente está comemorando amanhã o nascimento de Jesus. Obviamente, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas é uma coisa mais simbólica do que qualquer outro objetivo aí nessa data. Então vamos tentar falar um pouquinho aqui dos ensinamentos da vida de Jesus, né? Eu separei um texto aí que eu gosto bastante aí, de vez em quando, sempre que possível, tá dando uma lida na palavra de Deus, e eu separei um texto aí que é um texto meio comum, assim, é um texto bem usual, e eu queria trazer alguns pontos de reflexão sobre esse texto que eu acho que vale a pena a gente poder discutir aqui sobre esse assunto aí. Eu sei que muitos aqui no canal não são, às vezes, nem acreditam em Deus, né? Quanto mais ser cristão. Mas, enfim, aí tenta acompanhar esse vídeo aí até o final. O objetivo aqui é mais a mensagem mesmo. E aí você tenta extrair aquilo ali que pode lhe ser útil. Acho que vai agregar aí. Nós vamos estar dando uma lida num texto que está no livro de Marcos, no 2º capítulo. Conta a história de um paralítico que tem um encontro com Jesus ali. É um texto bem conhecido aí, bem já divulgado aí. O pessoal costuma estudar muito em cima desse texto. E eu queria trazer algumas observações aí que eu tenho sobre o texto, né? De algumas leituras que eu fiz. Então, já não é a primeira vez que a gente faz algum vídeo nesse sentido, de trazer algum texto bíblico, sempre que possível aqui no blog, eu tento trazer alguns textos bíblicos, tem alguns conteúdos já aqui no nosso canal sobre isso, dê uma olhada lá que vale a pena. Então vamos lá então, sem mais delongas, né, porque eu falo muito, então se preparem. Bom, Marcos 2, capítulo 1, esse aqui é a King James, né, uma tradução aí mais fiel ao original, então vamos estar dando uma lida aí. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam um telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali sentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer-te: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Meus amados, o texto começa aí falando pra gente sobre que Jesus ele entrou em Cafarnaum. Bom, Jesus ele nasce ali em Belém, mas ele passa a sua infância praticamente toda ali em Nazaré. Então é por isso que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. E ele usa, depois quando ele começa o seu ministério, né? Ele começa a trabalhar ali para poder trazer a mensagem de Deus para nós. Ele usa Cafarnaum como sendo sua base, vamos dizer assim, um quartel-general, uma base para poder fazer os trabalhos ali de divulgação, de difusão da palavra de Deus, de trazer o ensinamento para o homem.
E ele sempre usava ali Cafarnaum, ele ia numa cidade, depois voltava sempre para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade um pouco estratégica ali até, ela cercada pelo Mar da Galileia e era meio que fácil acesso. Geralmente em Cafarnaum, quando ele ficava lá, ele ficava na casa da sogra de Pedro. Pedro era um dos seus discípulos e ele ficava ainda na casa da sogra de Pedro. Ele usava lá a casa da sogra de Pedro para se hospedar. E esse texto aqui nos fala, né, e vai trazer uma mensagem aqui. Na verdade, esse texto é muito rico, né? Ele tem várias mensagens aqui dentro do texto que a gente pode extrair. Vocês vão ver aqui ao longo do tempo, mas tem uma delas, né, a primeira delas, né? O texto fala assim que divulgou-se que ele estava na casa, né? Acho que aqui é o primeiro ponto que a gente precisa de refletir, né? Se perguntar aqui hoje, né? Será que Jesus está na sua casa hoje? Se eu olhar para dentro da sua casa, será que você vai ver Jesus? Se eu chegar lá agora na sua casa, será que eu vou encontrar Jesus lá na sua casa hoje? Então, assim, não estou falando que é tipo um Jesus físico, um símbolo lá de Jesus, não é nada disso não. Não é uma coisa física que eu estou falando nas atitudes. Será que a gente vai encontrar Jesus lá? A casa também ela simboliza na palavra de Deus o nosso coração, o nosso íntimo, né? Será que você deixou Jesus entrar no seu íntimo já? Então a gente está aí perto do Natal, comemorando o nascimento de Jesus, né? O simbolismo do nascimento de Jesus. Mas será que você deixou ele entrar aí na sua casa? Deixou entrar dentro do seu coração? Acho que é o primeiro ponto aqui nessa palavra que a gente tem que frisar isso aí, que é um ponto muito importante. Você tem que deixar Jesus entrar dentro da sua casa. Todos os dias. Você tem que olhar e ver: Jesus está aqui dentro da minha casa. Tem 4 aspectos importantes aqui nessa palavra, porque no texto fala que Jesus estava na casa e tem um paralítico que tenta chegar até Jesus, só que tinha uma multidão muito grande. E aí ele usa 4 homens para carregar ele, que eles abrem um buraco no teto para descer com esse paralítico, para que ele possa encontrar Jesus. Esse pedaço aí, essa parte aí do texto, a gente vê 4 aspectos importantes. Primeiro, precisamos de entender o que é o paralítico. Quem é o paralítico nessa história? O paralítico, meus amados, ele traz pra gente um simbolismo do homem que não tem salvação. É o homem que não consegue andar com suas próprias pernas. Somos nós. O paralítico somos nós sem Jesus. Nós somos o paralítico. O homem aí fora que tenta sobreviver sem a misericórdia de Deus, ele não consegue andar. Esse é o paralítico. Esse é o sentido do paralítico aqui no texto. E muitas vezes ele, para tentar andar, ele pede ajuda a outros homens, né? Esses 4 outros homens aí, a gente pode trazer o simbolismo da razão, né? A razão do homem. Ele por si só não consegue, e aí ele se apoia na sua própria razão para tentar caminhar. E muitas vezes a gente vê pessoas que, ao invés de estarem buscando o Senhor, estão escoradas em outros homens. Pessoas que, ao invés de estar colocando a sua vida, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, ela entrega a sua vida na mão de outro homem. Ela acha que o pastor vai salvar ela, ela acha talvez que o padre... Aqui eu geralmente costumo trazer as mensagens bíblicas que não tem nenhum enfoque religioso específico, de tipo, você é evangélico, você é católico. Tipo, eu não tento meio que focar nesse sentido aí da coisa, eu tento meio que trazer um texto livre de doutrina, vamos dizer assim, né? Se vocês forem ver. Mas então, assim, eu vou estar falando às vezes dos 2 exemplos aqui, tá? Porque encaixa para os 2 exemplos. No fundo, querendo ou não, seja evangélico ou católico, ambos acreditamos no mesmo Jesus, com doutrinas um pouco diferentes, mas o Jesus é o mesmo. Então, assim, muitos ali às vezes se apoiam, né? O cara às vezes se apoia no Papa, se apoia no pastor ali da igreja, no cantor gospel, sei lá, enfim, em outra pessoa, né? E esses caras, eles não conseguem andar. Por quê? Você só vai conseguir andar sozinho quando você tiver um encontro com Cristo. Quando Cristo conseguir restaurar isso em você. Fora isso, você só consegue andar carregado por outro homem, que fala ali o simbolismo da razão. E hoje tem muita gente que está tentando ter um encontro com Cristo, mas está sendo carregado por outros homens. E isso é um ponto importante que a gente precisa de ver.
E ali tem um terceiro aspecto aí nessa parte que fala do leito, né? O leito fala do comodismo ali, muitas vezes o paralítico ele ficava num leito ali no caso, né? Então ele era um cara cômodo, ele deixava que os outros carregassem ele. E pessoa no comodismo não vai ter um encontro com Cristo nunca. Bom, e aí ele tenta encontrar Jesus, né? Naquele momento ali ele tem um esforço ali de ter um encontro com Cristo. E isso é importante. Você, às vezes, para poder ter um encontro com Cristo, você precisa de ir além. Não é fácil você conseguir encontrar Jesus, porque vai ter uma multidão em volta. Olha que interessante, né? Ele tenta chegar até Jesus, mas tem uma multidão em volta que impede. E é exatamente isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Muitas vezes você quer ter um encontro com Cristo, mas tem uma multidão te impedindo de chegar até Cristo. O que é essa multidão? Essa multidão hoje são as coisas que vão estar aí para poder te distrair. Por exemplo, você quer ter um encontro com Cristo, mas, cara, vai sair uma série nova agora na Netflix, eu estava querendo acompanhar. Ah, não, eu queria ter um encontro com Cristo, mas eu tô com um encontro marcado com os colegas meus que marcaram para sair ali à noite e não vai ter como. Ah, eu quero ter um encontro com Cristo, mas tá difícil para conseguir ir porque eu tô estudando muito, sabe? Eu tenho trabalhado muito. Isso é uma crítica que eu tô falando aqui, mas isso é para mim também, cara. Tipo, porque tem muita gente que prega pro outro, né? Eu não costumo pregar pro outro, não. Eu gosto de pregar para mim mesmo. Isso aí é uma crítica que eu tô fazendo comigo mesmo. Tô aqui falando com vocês, vamos dizer, é um desabafo aqui, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês serve para mim também. Não tô falando aqui que eu consigo ter um encontro com Cristo. Não, eu tô falando aqui das minhas lutas, das minhas guerras. Talvez você esteja passando pelo mesmo problema. Talvez se identifique com os mesmos problemas que eu. Mas o primeiro ponto para você corrigir é identificar que você tem um problema. Se você está conseguindo identificar como eu, beleza, né? Estamos em um passo de encontrar Jesus, meu amigo. Mas eu também sinto isso. Às vezes eu quero ter um encontro com Cristo, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar o resultado ali, resolver os problemas que às vezes os clientes mandam. E é coisa da empresa. E às vezes eu tenho que dar atenção para minha filha, dar atenção para não sei o quê. Então tem uma multidão de coisa hoje para te afastar de Cristo. E aí você entra no celular e tem lá Instagram, um monte de gente scrollando a tela, e Facebook, e é o WhatsApp que você tem que responder. Isso é a multidão te afastando de Cristo. A multidão ela não deixa você chegar até Cristo. Para você chegar até o Senhor, para você encontrar com Cristo, para buscar lá a sua bênção, sua salvação, você precisa de lutar contra isso. Mas lutar mesmo. É lutar com todas as suas forças, porque é difícil. Já tentou chegar num lugar e ter uma multidão na sua frente? É difícil de você conseguir chegar. Vencer uma multidão é difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas você precisa de ter força. A gente precisa de ter força nessa hora. Então é interessante que essa multidão ela fala das distrações do mundo, né? Dessas coisas que vêm aí para nos tirar, nos afastar de Cristo, né? E aí, olha que legal. O texto fala que eles chegam na casa, né? Jesus estava na casa e provavelmente o paralítico se deparou ali, tá cheio de gente aqui, como é que a gente vai fazer? Não tem como a gente chegar lá, paralítico. Ele deve ter falado, meu amigo, vamos pelo telhado, vamos por cima. Por que eles foram por cima? Engraçado, né? Podia ter aberto ali pela janela, né? Passado pela janela. Mas muitas vezes, meu amigo, a salvação, ela vem do alto. Você tem que tentar ir buscar ela no alto. Porque às vezes você tentar buscar pela porta, buscar aqui nas coisas da terra, você não vai achar. Então você tem que tentar ir buscar do alto mesmo. E tem um fato interessante aí, muito maneiro nesse texto, que mostra a determinação como o paralítico estava para poder ter um encontro com Cristo. Que a gente tem que ter essa mesma determinação do paralítico. Porque, como eu falei no começo, Jesus ele ficava na casa da sogra de Pedro, para vocês terem uma ideia. E você acha que abrir um telhado lá na casa era uma coisa fácil? Não era.
Você acha que os telhados naquela época era como o telhado hoje aí da sua casa? 2 telinhas e pronto. Eram uns telhados feitos de palha e era muito complicado. Você quebrar aquele telhado lá depois para você reconstruir era difícil. E tem um ponto interessante que a casa ali, por ser da sogra de Pedro, meus amigos, ele era um cara muito nervoso. Ele era um cara descontrolado, ele era muito alterado. Ele era o discípulo, vamos dizer assim, mais agressivo de Cristo. E você imagina aquele paralítico virando ali para eles, falando para eles, não, vamos destapar o telhado e vocês me descem por lá. E os caras falando assim, você tá doido da cabeça? Você vai destapar o telhado da sogra de Pedro. Pedro, aquele nervoso, aquele cara destemperado, aquele cara bravo. Você tem certeza que você vai querer comprar briga com Pedro para encontrar Jesus? Provavelmente deve ter falado, pode destampar que eu assumo o risco. É assim que a gente tem que ser. A gente às vezes tem que enfrentar Pedros aí pelo caminho para poder ter um encontro com Cristo. Muitas vezes a gente vai ter que desagradar ali, porque Pedro com certeza deve ter ficado muito nervoso, doido para enforcar, esganar esse paralítico aí, porque ele era muito bravo. E você ainda mais mexer na casa da sogra do cara. Você mexer na casa do cara já era um problema. Na casa da sogra dele, aí você vai mexer com a abelha ali, meu amigo, com o marimbondo ali, o cara vai ficar bravo. Mas a determinação do paralítico em encontrar Jesus era maior do que isso tudo. E é assim que a gente tem que ser hoje. Hoje é dia 25 de dezembro. Talvez hoje seja o dia que a gente precisa de buscar para encontrar Cristo. E hoje vai ser o dia que vai ter uma multidão na sua frente também. E você tem que estar preparado, você tem que estar com determinação para encontrar Cristo, meu amigo, porque não é fácil. Não é fácil nos dias de hoje, também não é fácil. Assim como não foi para aquele paralítico. E você imagina a situação, né? Do pessoal lá dentro da casa, né? Você tá lá dentro da casa, eu fico imaginando Jesus, né? Tô lá parado dentro da casa, de repente começa a cair um monte de pedaço de palha, sujeira e pó, porque você acha que aquele telhado era limpinho. O cara, Pedro, subia lá todo dia para limpar o telhado da casa da sogra dele. O cara abrindo aquele telhado devia ter arrumado uma bagunça dentro da casa. Tá um monte de gente ali, de repente o pessoal fala, quem que é esse doido aí que tá tentando quebrar o telhado para descer aqui, gente? Jesus, numa situação normal, em qualquer ser humano, o cara teria brigado com um paralítico. Se fosse lá naquela situação, tivesse lá fazendo um estudo bíblico, o cara estivesse descendo pro telhado, arrumasse aquela poeirada, aquela bagunça toda dentro da casa onde eu tava, sujasse meu cabelo tudo de terra, eu teria dado uns bicudos naquele paralítico. Mas Jesus, meu amigo, o amor dele é infinito com a gente. E o engraçado é que eles descem um paralítico, né? E olha que legal, cara. E Jesus, vendo a fé deles, a primeira coisa que Jesus observou foi a fé. Porque realmente ele estava com fé. O cara estava com fé mesmo que Jesus iria salvar ele. Porque se ele não fosse salvo, Pedro ia dar uns cascudos nele. Muito bem dado. E o engraçado que Jesus viu a fé neles, né? Isso aqui é um outro ponto que eu gostaria de falar também, né? Cara, esse texto é muito rico, muito rico. Tem muitos detalhes aqui que dá pra gente ficar conversando aqui mais 1 hora, mais ou menos. Mas, vou tentar resumir aqui. Jesus, ele olha, a primeira coisa que ele vê é a fé do homem. Muita gente, às vezes, fica preocupado em entregar um louvor para Cristo, um louvor para Deus. Sim, um louvor é legal, é importante e tal. Mas sabe o que mais alegra a Deus no coração do homem? É a fé. O louvor, meu amigo, Deus tem os anjos cantando o perfeito louvor para ele. Mas a fé é difícil, a fé é só o homem. E isso é o que mais agrada ao Senhor, é a fé do homem. Engraçado que o louvor as pessoas podem até te calar. O governo pode chegar e falar, é proibido de tocar louvor aqui. Ninguém mais pode
cultuar Deus aqui também. Mas jamais eles vão conseguir controlar a sua fé. Jamais. Isso é algo que Deus não deu e que ninguém pode tirar isso. A sua fé, ninguém pode tirar. E o fato é que Jesus vendo a fé deles. Por que Jesus viu a fé? Como que Jesus vê a fé? Tiago, ele falava, a fé sem obras é morta. Ele poderia muito bem ter o paralítico, se o paralítico tivesse ficado lá atrás, não tenho fé que Jesus vai me curar. Ficasse lá atrás, mas não tivesse feito a obra dele, não tivesse feito a ação dele, não tivesse se esforçado. Muitas vezes você fica esperando um milagre de Deus, mas você não quer fazer também a sua parte. Você tem que ultrapassar a multidão, ultrapassar as dificuldades, vencer os Pedros bravos aí no meio da sua vida. Isso cabe a você. Isso é demonstração de fé. A fé sem obras é morta. Guardem isso. Então, não adianta você ter fé se você não tiver a obra também. Você precisa de executar. Você tem que confiar no Senhor. O texto fica cada vez melhor. Por quê? Imagina você um paralítico. Você consegue convencer 4 amigos seus para te levar, que já não é uma tarefa fácil subir um paralítico. Naquela época eles não tinham muito recurso. Você acha que eles tinham um elevador para subir o paralítico lá na casa? O coitado devia ter sido amarrado lá. Os outros 2 devem ter puxado no alto do telhado e 2 embaixo. Aquele trabalho todo. Você ali tá, sei lá, 30 anos lá, paralítico. E você quebra o telhado lá, enfrenta Pedro, quebra o telhado. Desce. Nisso que você desce esperando para ser curado, né? O que ele queria era uma cura. Ele queria voltar a andar. Quando você desce, a primeira coisa que Jesus falou com ele é: filho, teus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Teus pecados estão perdoados. Imagina você faz esse trabalho todo esperando lá de Deus uma cura e ele perdoa os seus pecados. Talvez tem muita gente que às vezes não consegue enxergar isso. Às vezes o cara vai ali na igreja esperando eu quero ser bem sucedido. Eu quero uma bênção financeira. Ou às vezes até mesmo uma bênção de saúde, uma bênção material. E Deus entrega algo maior para eles. Deus entrega a salvação. Só Jesus pode te entregar isso. Curar o paralítico era muito fácil, meus amados. Vamos dizer, qualquer um não, mas assim, era relativamente fácil ali curar uma pessoa. Mas perdoar os pecados, isso só Jesus vai poder fazer por você. E eu fico às vezes imaginando a cabeça do paralítico, né? Tem muita gente aí que no lugar do paralítico deveria ter bravejado contra o Senhor. Poxa, Senhor, eu fiz esse trabalho todo, quebrei o telhado, arrumei os amigos, subi aqui esperando que você fosse me curar e você perdoou apenas os meus pecados. Só que o que Jesus fez por ele foi maior, muito maior do que ele conseguir ser curado. Deu vida eterna para ele. Muita gente, às vezes, nessa situação, iria esbravejar contra o Senhor. Iria falar contra o Senhor. Não, Senhor, não quero isso, Senhor. Eu quero uma bênção para poder andar. Deus deu algo muito maior. Quantas vezes você já não entrou na casa de Deus, né? Na casa onde Jesus está, buscando um bem material, buscando uma coisa para essa terra. Porque muita gente vai na igreja hoje com essa intenção de buscar uma coisa para essa terra, de buscar uma coisa mundana. Só que chega lá, Jesus dá algo muito maior, dá algo espiritual para ele. Mas eu cansei de ver isso, e muitas vezes as pessoas recebem algo muito maior e não valorizam isso. Isso é doído, isso. É complicadíssimo. Mas
Jesus, ele curou ali os pecados daquele homem. E então, para a gente finalizar aqui, amados, já chegando aqui no final, Jesus, ele cura ali os pecados daquele homem. E eu queria falar duas últimas coisas. Primeiro, aquela casa ali, ela não tinha piscina, casa da sogra de Pedro. Ela não tinha ar-condicionado, ela não tinha Wi-Fi, mas ela tinha algo de mais valioso nesse mundo. A casa da sogra de Pedro tinha Jesus, meus amados. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias dentro da nossa casa. Ter Jesus ali dentro, acima de tudo. Então, meus amados, continuando o texto aqui, para finalizar, os escribas ali se levantam contra Jesus, e Jesus diz para eles, imediatamente quando Jesus percebeu em seu espírito que estavam argumentando entre si, disse-lhes, por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas que possa saber que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar pecado, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Meus amados, vocês já perceberam, às vezes, se você for pegar todas as curas de paralítico que Jesus fez ao longo dos textos bíblicos, sempre que Jesus cura um paralítico, podem pegar todas as curas, ele sempre fala para o paralítico pegar o seu leito. Ele nunca fala assim, você está curado, pode ir embora. Todas as curas de paralítico foram a mesma coisa. Levanta, pega o teu leito e vai. Imagina que você é um paralítico. Tem 30 anos que você está ali naquele leito. Chega Jesus, te cura. Mano, se sou eu, cara, eu ia falar assim, eu ia sair correndo, pulando, gritando, tô curado, eu tô andando de novo, tem 30 anos que eu não ando. Eu não ia querer ver aquele leito nunca mais. Mas o engraçado é que Jesus, os textos bíblicos nunca estão por acaso, né? Sempre tem uma vírgula, uma coisinha, tipo aquele detalhezinho ali, tipo, te traz uma mensagem gigante. Levanta-te, toma o teu leito. Por que Jesus sempre falava com os paralíticos para eles pegarem o leito, cara? Sabe por que Jesus mandava os paralíticos pegarem um leito? Para eles nunca esquecerem o que eles eram antes. Porque quando você é paralítico e volta a andar, o cara esquece completamente da onde ele estava antes dele encontrar Jesus, da situação dele de miséria. Porque o paralítico lá não é igual o paralítico hoje aqui, que recebe Bolsa Família, que recebe ajuda do governo, que era uma situação de mendigância lá. Eles não tinham apoio. Tinha um Estado sustentando o cara. Então era uma situação bem difícil desses caras. E Jesus fala para ele, toma o teu leito. Sempre fala para os paralíticos, toma o teu leito. E acho que é esse o cerne da mensagem aqui, talvez, hoje no final. Tem vários ensinamentos que a gente já passou até agora, mas um deles pode ser isso aí. Para você nunca esquecer da onde você saiu. Nunca esquecer o que você era antes. Muitas vezes a gente está aqui nesse canal e eu falo com diversos tipos de pessoas aqui. Tem gente que nasceu em berço de ouro e vai seguindo aí. Tem muita gente aqui que às vezes conquistou o negócio do zero. Às vezes não teve, não que esteja errado isso, mas não teve nenhuma herança, não teve nada disso. O cara teve que levantar ali do zero e construir o que ele tem hoje. Mas você aí que está me ouvindo, que teve que sair do zero ali e começar a construir, toma o teu leito. Não deixa
Não esquece de onde você veio, não. Porque muitas vezes a soberba, né? O cara às vezes, agora eu ando, agora eu não preciso mais desse leito aqui. Tipo, deixa esse leito pra lá. Quero uma nova vida agora. Eu sou outra pessoa, não quero mais saber do eu pra trás, não. Que às vezes o cara até esquece de Cristo. É bizarro. Porque às vezes ele estava lá na humildade, na dificuldade, na lutinha, ele ia de vez em quando na igreja, aí ele cresce, melhora de vida. Aí não, mas agora eu tenho uns amigos e eu tenho que dar atenção para os meus amigos, e eu tenho outros compromissos. E aí ele esquece. Ele esquece lá do que ele era antes, que ele era um paralítico, que ele não conseguia andar, que foi Jesus lá que levantou ele. É isso daí que a gente tem que tomar cuidado para nunca esquecer. É por isso que Jesus falava para tomar o seu leito, para você acordar todo dia de manhã, você olhar para aquele leito ali que está ali do lado ali e falar, rapaz, eu estava ali, eu era um paralítico, mas graças a Jesus, graças a Deus, eu hoje consigo andar. É para você não esquecer quem foi que te tirou, quem te colocou aí onde você está hoje. Então isso daí é uma coisa que eu tenho comigo, que eu tento todos os dias lembrar disso, dar graças a Deus por isso, por tudo que eu conquistei, que é pouco, eu sei que é pouco, mas se não fosse pela misericórdia de Deus, eu jamais teria chegado aonde eu estou hoje. Não estou falando que eu estou num patamar melhor, mas sim que eu de antes, o paralítico de antes, era muito pior do que eu viver de hoje. E é isso que eu agradeço todos os dias. Eu levo o meu leito comigo. Eu sou esse paralítico aqui do texto. Eu tento carregar o meu leito comigo todos os dias. Para não esquecer o que Jesus fez comigo. E a ideia do texto, dessa mensagem aqui hoje é justamente essa. Você aí que às vezes ainda é um paralítico como eu, que você quer encontrar Cristo. Tem uma multidão às vezes para te separar. Você vai ter um encontro com o Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados, que é muito maior do que te fazer andar de novo, vai perdoar os seus pecados, vai curar as suas feridas, mas você precisa de carregar o seu leito contigo. Não esqueça disso quando isso acontecer. Tá bom, meus amados? Então acho que é basicamente essa a mensagem aí. E olhar todos os dias, né? Acordar todos os dias e ver da onde que a gente saiu, da onde que Deus nos tirou, né? Espero que vocês tenham gostado do texto. Deixa um like aí se você curtiu a mensagem. E aí a gente, de vez em quando, sempre tenta trazer uma mensagem bíblica aqui. A gente vai trazendo com muita humildade, né? Porque às vezes tem gente que é muito melhor do que eu pregando. Eu não sou especialista nisso. Eu tento aí com todas as minhas limitações aí de dicção e tal, entendimento da palavra, trazer uma mensagem, mas eu vou, com as minhas falhas mesmo, eu vou tentando fazer aí um pouquinho. Agradeço aí a atenção de todos. Um abraço, Feliz Natal para você e até a próxima.